Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar potenciação de números naturais. E aí eu já vou começar apresentando um pequeno problema. Esse problema diz: calcule o total de frutas por meio de uma multiplicação. Então, como é que você iria fazer essa questão? Você simplesmente iria contar quantas frutas tem aqui embaixo e contar quantas frutas tem aqui do lado. Então, se eu fosse fazer essa conta, 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3. Então, eu ia fazer 3 vezes de 3, que daria quanto? 9, né? Então, são 9 morangos, né? No total. Bem simples, bem prático. A mesma coisa acontece logo abaixo nas laranjas. Se nós fôssemos contar aqui com as laranjas, aconteceria o mesmo processo, né? Contaria aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu colocaria 5 vezes de 5. Qual o total que nós teríamos aqui? 25, porque é 5 vezes. Então, são 25 laranjas no total. Partindo desse pressuposto, você observa que algumas multiplicações têm fatores iguais. Ou seja, nós multiplicamos 3 vezes de 3 ali e multiplicamos 5 vezes de 5. Essas multiplicações poderiam ser escritas na forma de uma potência. Professor, como é que eu escreveria isso na forma de uma potência? Observe aqui o 3 vezes o 3. Aqui, ó. Eu posso escrever. Quantas vezes o 3 aparece? 1, 2. Então, eu vou escrever o 3 com esse 2 em cima. Aqui com o 4. O 4 aparece 1, 2. Então, eu vou escrever o 4 com esse 2 em cima. O 5, ele aparece 2 vezes. Então, eu vou escrever o 5 com esse 2 em cima. Isso que é escrever na forma de potenciação. Então, 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 9. 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 16. E 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 25. Então, potenciação, gente, é a multiplicação sucessiva de fatores iguais. Então, se nós tivéssemos na potenciação 3 ao quadrado, o fator que se repete, ele aqui, que nesse caso é o 3 vezes de 3, é chamado de base. E se nós formos observar o número de vezes que o fator se repete, no caso o 3 se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então é o número que vai ficar em cima, como eu disse. Esse númerozinho é chamado de expoente. Ou seja, o número maior é a base, que é o número que vai se repetir. E o número de cima é o expoente, o que é o menorzinho. É esse que vai dizer quantas vezes a base vai se repetir. O expoente não é 2, a base vai se repetir por ela mesma 2 vezes. E assim, multiplicando. Não é somando, não é subtraindo, não é dividindo, é multiplicando. Vamos pegar esse exemplo aqui, 3 ao quadrado vai ser o quê? 3 vezes de 3, porque o expoente é 2. Então, o 3 vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. E 3 vezes de 3 vai dar o quê? 9. Então, a potência é o resultado. O nome da operação é potenciação e potência é o resultado. Vamos ver outros exemplos. A forma como se fala ou escreve com palavras uma potência depende do seu expoente. Por exemplo, 4 vezes de 4 é o mesmo que 4 ao quadrado. Por quê? Porque o 4 apareceu 2 vezes. Então, o númerozinho de cima, o expoente, vai ser 2. Então, como é que lê isso? 4 elevado ao quadrado, ou quadrado de 4.
Já o 5 vezes de 5 vezes de 5, o 5 apareceu 3 vezes. Então, o expoente vai ser 3, o númerozinho. Vai ficar 5 elevado ao cubo, ou cubo de 5. Ó, gente, toda vez que o expoente for 2, eu vou chamar de quadrado. E toda vez que o expoente for 3, eu vou chamar de cubo. Agora, no 2 aí, nós temos 2 vezes de 2 vezes de 2, 4 vezes os 2 aparecem. Então, o expoentezinho vai ser 4. E aí, nós vamos ter 2 elevado à quarta potência, ou quarta potência de 2. E no último exemplo aí, 3 vezes de 3 vezes de 3 vezes de 3, 5 vezes. Então, o 5 vai aparecer... O número que vai aparecer em cima do 3, no caso, vai ser o 5. Porque o 5 é quem indica quantas vezes o 3 se repetiu. E observe que o 3 se repetiu se multiplicando, volto a dizer. Então, 3 elevado à quinta potência, ou quinta potência de 3. É como se lê isso aí. A nomenclatura aplicada nas potências utiliza-se de nomes especiais para o expoente 2, que nós chamamos de quadrado, e 3, que nós chamamos de cubo. Para a leitura dos demais expoentes, utiliza-se a numeração ordinária, referente à ordem. Quarta potência, quinta potência, sexta potência. Tipo isso, ó, 2 elevado à sexta potência, 9 elevado à oitava potência. É assim que se lê. Entenda o motivo para esses nomes especiais. Observe, nesse aqui eu tenho um quadrado. 1 elevado a 2 é um quadrado. Tá vendo? Tenho 2 elevado a 2. Eu tenho 2 quadrados. Eu tenho 4 quadrados, melhor dizendo. 3 elevado a 2. Eu tenho 9 quadrados. Então, por isso que 2 é chamado de quadrado. Entendeu por que tem essa nomenclatura diferente? E assim sucessivamente. Então, todo número elevado à segunda potência formará um quadrado perfeito, pois terá o mesmo número de linhas e colunas. Perceba isso nas disposições das frutas que vimos anteriormente. Foi nessa questão das frutas aqui, ó. Aqui, tá vendo? Elas formaram um quadrado. Na malha quadriculada a seguir, represente as potências para continuar a sequência dos números quadrados perfeitos. Por exemplo, 6 ao quadrado. Nós temos aqui 6 ao quadrado. Então, vai ser 6 vezes de 6, que vai dar igual a 36. E aí, você desenha isso aí na malha abaixo, né? Então, se for para desenhar, por exemplo, eu vou seguir, ó, 1, 2, 3. Claro que vocês vão fazer isso com a régua, viu, gente? 4, 5, 6, né? 6. E aqui vou andar também 6 quadrados. E volto, e volto. Pronto. Aqui dentro tem 36 quadradinhos, porque eu vou multiplicar 6 vezes de 6. Vocês vão fazer isso com a régua, vai fazer com o 7, com o 8. Então, todo número elevado à terceira potência formará um cubo. Agora vocês vão entender por quê. Porque o cubo tem 3 lados, por isso que é chamado de... Todo número elevado à terceira potência é chamado de cubo. Não importa qual o tamanho desse cubo, mas ele tem 3 lados. Comprimento, largura e altura. Então, por isso que é chamado de cubo quando o expoente é 3. Algumas características das potenciações. Acompanhe as seguintes operações. 7 à quarta. Nós temos 7 vezes de 7, vezes de 7, vezes de 7. Se eu calcular isso aí, eu vou encontrar 2.401. 7 ao cubo vai ficar 7 vezes de 7, vezes de 7. Se eu calcular isso aí, eu vou encontrar 343. Diminuímos uma unidade no expoente e o resultado ficou dividido por 7. Então, por exemplo, se nós diminuirmos agora 7 ao quadrado, diminuímos uma unidade no expoente. Aí ficou 7 vezes 7, que vai dar o quê? 49. Diminuímos uma unidade no expoente e o resultado ficou dividido por 7. Então, ó, 7 ao cubo. O 7 ao cubo o que, gente? 7 é a primeira potência, desculpa, é igual a 7.
Diminuímos uma unidade no expoente e o resultado ficou dividido por 7. 7 elevado a 0 vai ser igual a 1. Se mantivermos a ideia, devemos dividir por 7 novamente. Então, observe, toda vez que eu tirar um número do expoente, eu vou obter, se a base for a mesma, eu vou obter como se eu tivesse dividido o resultado por o número da base. Então, potência de expoente 1. O que é que tem a ver potência quando o expoente é 1? Toda vez que o expoente for 1, gente, a resposta vai ser a própria base. Você vai repetir a base. Por exemplo, a base aqui não é 3, o expoente não é 1, então a resposta vai ser 3. Por quê? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai se repetir. Nesse caso, uma vez. Aqui, o expoente é 1 e a base é 4, então a resposta vai ser 4. Aqui a base é 5, o expoente é 1, então a resposta vai ser 5. Ah, professor, e se o expoente for 0? Toda vez que o expoente for 0, a resposta é 1. Então, 1 elevado a 0 vai ser 1, 2 elevado a 0 vai ser 1, 3 elevado a 0 vai ser 1. Por que isso, gente? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai se repetir, mas o 0 não indica 0 vezes. Então, eu coloco 1 a unidade para representar a questão da unidade do nosso conjunto numérico. E a unidade do nosso conjunto numérico é 1. Potência de base 0. Se a base for 0, a resposta vai ser sempre 0. E potência de base 1. Se a base for 1, a resposta também vai ser sempre 1. Não importa o expoente no conjunto dos números naturais. Se a base for 0, a resposta vai ser 0. Se a base for 1, a resposta vai ser 1. E potência de base 10. Potência de base 10 é bem tranquilo. Por exemplo, 10 elevado a 1, você vai repetir o 1 e repetir a quantidade de 0 de acordo com o expoente. Por exemplo, aqui nesse primeiro, o expoente não é 1, você vai repetir 1 na resposta e colocar um 0. Aqui, 10 elevado a 2. Então, você vai repetir o 1, tá vendo? E colocar 2 zeros. 10 elevado a 3, você vai repetir o 1 e colocar 3 zeros. 10 elevado a 4, você vai repetir 1 e colocar 4 zeros. Pronto. Então, toda a potência de base 10 é igual a 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. E agora eu vou passar para vocês essa tarefa na página 278 e 279. Semana que vem, nós vamos estudar radiciação de números naturais. Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.